Não, Sra. Cole. Sonny, por que não quer vê-los? Depois que minha mãe morreu, o meu pai nos colocou para trabalhar nos campos. Ele nos contratou. Os outros eram tão pequenos que não podiam fazer o trabalho e ele batia neles por causa disso. Ele estava sempre bêbado ou com raiva. Então, uma noite, depois que ele desmaiou, eu os levei para o orfanato. Disseram que aceitariam os meus irmãos e irmãs, mas que eu era velho demais. Sonny. Eu sabia que eles iriam para casas diferentes. Sabia que não os encontraria nunca mais. Mas eu não disse isso a eles quando me despedi. Eu fugi. Deixei eles lá. Voltei alguns anos depois. Eu não podia viver com o que eu fiz. Mas Dublin era tão grande. Com tantas pessoas. Eu não tinha dinheiro. Eu não sabia onde procurar. Eu decepcionei minha mãe. Eu decepcionei a todos. Ela estava desesperada. Ou ela nunca teria pedido isso a você. Você não teve escolha. Eu prometi a ela que manteria a nossa família unida. Você tem a chance de manter essa promessa agora. Vá até a igreja. Obrigado por ter vindo, Sr. Cole. O Padre Kelly está aqui. Elizabeth está com ele. Aquela deve ser a Phyllis. Pode dizer a eles? O quê? Que já vai sair? É. Vai dar tudo certo, Jenny. Tem que relaxar, mãe. Tá me deixando nervoso. Vai dar tudo certo. É. Que foi? A Mary sempre se sentiu culpada por ter deixado seus filhos. Por não ter ficado aqui com eles. Talvez seja esta a razão pela qual eu sempre quis você perto de mim. Ela não teve a chance de vê-los crescer. Eu tenho muita sorte. Você deve ir para a Califórnia, Kevin. Na verdade, eu estava pensando que talvez eu fique por aqui no primeiro ano. Posso ir para Penn State, ir para casa nos fins de semana, ser o irmão mais velho, ajudar na loja. Eu posso me transferir depois. Não precisa fazer isso. Eu sei. Vamos? Mas olha, minha nossa, aquele é o Frank? Deve ser ele. Sim, vamos.
Elizabeth. Depois de todos esses anos, nunca pensei que nos encontraríamos de novo. Fez uma coisa gloriosa, Jacob. Diga o que quiser. Fez uma coisa gloriosa.